mas eu sei muito bem que eu consigo prestar um serviço rápido, do qual me trará um retorno grande e mais alto do que aqui no Brasil, mais rápido do que qualquer outra pessoa, por causa dessas técnicas das quais eu ensinei pra vocês. Bom, o que eu vou ensinar pra vocês hoje é como que eu fiz a thumbnail desse vídeo aqui. E o segredo por trás de produzir uma thumbnail como essa em 30 minutos é nada mais nada menos do que misturar a inteligência artificial com técnicas de Photoshop. Você vai entender como que é essa mistura, fazendo com que a gente continue trazendo qualidade para uma thumbnail e praticidade na produção dela, porque a gente precisa ganhar dinheiro, certo? Essa daqui é a thumbnail que a gente vai fazer hoje. Vocês podem ver que não tem nada muito espetacular aqui nessa thumbnail. E se eu te falar que eu fiz 100% dessa imagem com inteligência artificial? Eu vou te mostrar como é que eu fiz isso daqui. Chega mais. E para começar, eu entrei no Claude e eu usei a minha skill de criar prompts para thumbnails e eu coloquei aqui, imagem de um designer gráfico mexendo no computador. Como a imagem é uma thumbnail, o rapaz deve estar olhando para a câmera enquanto o monitor do computador está no background. E ele fez algumas perguntas para mim, perguntando se eu iria gerar do zero ou editar a imagem que eu fosse enviar, mas eu queria gerar do zero. Então eu coloquei aqui que queria gerar do zero, no tamanho de 16:9 e sem texto. No final das contas, ele me entregou um prompt e eu joguei esse mesmo prompt lá no Nano Banana e no Seedream 5. E no final das contas, esses aqui foram os resultados. Eu peguei essa imagem aqui, mandei aqui pro próprio Photoshop e aqui dentro do Photoshop, eu inverti essa imagem. Eu só inverti essa imagem e mandei ela de volta para a inteligência artificial para que deixasse essa imagem mais simplificada, com menos informações, principalmente no ambiente, no background. E então a inteligência artificial me deu essa imagem aqui. E aí, quando a inteligência artificial me deu essa imagem, eu só arrastei para cá e deixei ela um pouquinho maior. E aí, deixando ela um pouco maior, eu peguei a mesma imagem, mandei para a inteligência artificial e pedi para que a tela do monitor do background estivesse branca. E esse daqui foi o resultado da tela totalmente branca. Aí eu vou falar para vocês como que eu consegui R$500 em 30 minutos. Isso já aconteceu algumas vezes. Eu vou explicar para vocês como que tudo isso aconteceu, para que vocês também possam passar por uma negociação dessa um dia, tá bom? Então, depois que eu setei a imagem aqui, coloquei ela onde ela deveria estar, eu precisava trocar o rapaz, né, certo? Porque se a gente for ver a thumbnail original, não tem nada a ver eu com o cara. Então, eu peguei uma imagem minha, mandei como referência para a inteligência artificial e pedi para que o rapaz da imagem fosse trocado por mim. E aí sim, a inteligência artificial colocou uma pessoa mais parecida comigo. Não tá 100% parecido, mas colocou um cara mais parecido comigo, certo? Então, eu peguei essa imagem e aí eu trouxe ela para cá, já muito bem trocada a pessoa. E aí sim, eu peguei essa imagem aqui, mandei de volta para a inteligência artificial e pedi para que a roupa do rapaz fosse trocada. Então eu pedi para que trocasse por um moletom preto. E aí sim, a inteligência artificial simplesmente trocou a minha roupa, colocou um moletom preto aqui em mim. Beleza, tá tudo certo, mas eu precisava também que o monitor do background fosse um monitor maior, sabe aquele monitor curvado? Então foi exatamente o que eu fiz. Eu trouxe essa imagem para cá, primeiramente para que a qualidade da imagem não mudasse, mas eu também pedi para que colocasse esse monitor maiorzão aqui no background. E todo esse workflow e todos esses prompts dos quais eu usei, eu vou colocar separadinho na minutagem da qual eu tô falando aqui no vídeo. Eu vou separar um docs e vou colocar lá na Triad Factory. Então, por favor, já entrem no link que tá aqui embaixo. É de graça, tá bom? É dentro do WhatsApp, é muito fácil. Eu espero vocês lá. E aí, eu passei essa imagem pra cá e tá tudo pronto. Aí, depois dessa situação, que a gente já tem tudo setado, tudo que a gente vai fazer aqui, o que que eu fiz? Eu peguei uma imagem minha, eu mesmo tirei uma foto minha, eu vim aqui na hora, tá bom? Eu peguei o meu celular e eu fiz assim. E aí eu fiz a minha pose, entendeu? Então eu cheguei aqui e fiz assim. Simples. Simples, só isso. E aí, cara, eu cortei essa foto e mandei aqui pro computador. A foto foi essa daqui. Vocês veem que eu estou até com a mesma jaqueta. Essa foto foi tirada hoje, mais cedo. Então, qual foi o processo de criação de tudo isso daqui? Eu vou mostrar pra vocês agora, passando essa imagem pra cá. O processo foi muito, mas muito fácil mesmo. Eu pedi para que a inteligência artificial trocasse o ambiente dessa imagem por um estúdio profissional branco, para que ficasse mais fácil de recortar o cabelo, de recortar a barba. Então, a inteligência artificial fez isso aqui. Aí, quando a inteligência artificial fez isso, eu simplesmente selecionei minha cabeça, apliquei a máscara, transformei em objeto inteligente e mandei aqui para a imagem e simplesmente encaixei aqui.
beleza, não tá 100% parecido, não tá 100%, não tá encaixando 100%, mas ó, a gente já consegue ver alguma coisa aqui, certo? Então, eu deixei a imagem dessa forma, eu não apliquei máscara, porque se eu fizesse isso daqui, ainda ficaria uma certa distorção aqui na imagem, ó, a diferença, a discrepância da minha cabeça pro meu corpo e etc. E se eu deixasse a minha cabeça um pouco menor, a cabeça de trás continuaria aparecendo, eu teria um certo trabalho maior para fazer, e eu preciso fazer isso em 30 minutos, certo? Então, eu peguei essa imagem aqui da forma como ela estava e mandei para a inteligência artificial para que a própria inteligência artificial fizesse essa manipulação de imagem. Então a inteligência artificial fez literalmente isso daqui. Dessa vez foi o ChatGPT e não o Nano Banana. Então eu peguei essa imagem aqui e trouxe para a nossa imagem que a gente estava construindo. E aí, quando eu trouxe a imagem para cá, a gente pode ver que essa outra orelha aqui não está fazendo sentido algum. Simplesmente peguei a ferramenta de seleção, que é com a tecla L, passei aqui e depois eu passei o apagador, que é a letra J, o apagador inteligente, logicamente. E bom, depois de apagar, a gente pode ver que tá perfeita, não teve uma deformação do meu rosto e pronto, a gente já tem uma manipulação de imagem ótima aqui do meu rosto no corpo do qual eu precisava adaptar. A inteligência artificial fez tudo. O que eu estou passando aqui para vocês é de uma imagem que poderia ter sido tirada numa câmera, porém, se você não tiver a oportunidade de fazer a pose ou de ter a melhor luz possível para fazer, você simplesmente faz isso daqui que eu acabei de fazer. É uma coisa bem rápida, é uma coisa que vai levar, sei lá, 15 minutos do seu tempo. Beleza, a partir de agora, a gente precisava entrar na parte de manipulação da própria imagem. A gente já começou um pouco da manipulação de imagem, aplicando a manipulação da cabeça no corpo, e agora a gente precisa trabalhar em todo o background da imagem, precisa colocar o texto e precisa trabalhar na iluminação e também colocar uma tela aqui no nosso computador, né? Porque não faz sentido deixar tudo branco. Então vamos lá. E a partir daqui eu fiz o seguinte, eu recortei eu mesmo, salvei a imagem, eu pedi para a inteligência artificial simplesmente tirar a minha imagem daqui e a própria inteligência artificial adicionou uma interface bem interessante aqui, mas não é o que importa, eu só precisava que apagasse eu mesmo, então eu vou aplicar aqui, colocar aqui onde ela realmente deve estar e simplesmente me colocar aqui e aí o que eu vou fazer nessa situação aqui? Eu vou apertar Ctrl ou Option e vou apertar aqui na máscara. Para quê? Para que eu apague só eu mesmo. Aqui, ó. Perfeito. Deixa eu ver. Vou sendo apagado da forma correta. Aí que beleza. Perfeito. E ainda colocou uns fios aqui. Caraca. A inteligência artificial tá muito completa. Boa. Valeu, Nano Banana. Obrigado. Muito obrigado. E agora que eu estou separado do background, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa imagem aqui, vou dar Ctrl, Option, Shift E, vou transformar em um objeto inteligente e eu preciso que esse monitor ele esteja um pouco mais baixo para ter espaço em cima do monitor para a gente colocar um texto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar a tecla C e aí eu vou expandir para cá e expandir para cá. Só que eu vou expandir com o Generative Expand ativado aqui, para que ele gere toda a extensão da nossa imagem, da qual a gente precisa. E deixa o Photoshop fazer. Você tá vendo que a gente está usando muita inteligência artificial aqui? Você vai ver que no final de tudo, essa imagem vai ficar uma thumbnail muito otimizada. E você vai entender o porquê, tá bom? Não vai ficar com cara de inteligência artificial. Confia em mim. A nossa imagem já foi expandida e agora a gente já consegue manipular um pouco melhor tudo aquilo que a gente precisa fazer, porque agora eu só vou descer um pouquinho o nosso computador para termos espaço para colocar o texto aqui em cima. E agora, a gente precisa entender que temos que fazer manipulações de imagem dentro da tela e isso é totalmente manual. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar literalmente o workspace dentro do computador para parecer que a gente está fazendo alguma coisa. Mas antes de tudo, eu quero criar um estilo de esboço para colocar nessa imagem aqui. E o que eu fiz? Eu simplesmente peguei um quadrado aqui do tamanho do nosso canvas, que é esse espaço aqui que a gente está fazendo a imagem, ou seja, tudo que está aqui ao redor é só o workspace e o que está aqui no meio é o canvas, tá bom? Canvas ou canvas, você fala do jeito que você quiser, é para dar uma americanizada, fica mais bonitinho, né? Tá ligado? Eu vou deixar a cor desse quadrado vermelha e agora eu vou transformar em objeto inteligente. Depois que eu transformei em objeto inteligente, eu vou encaixar esse quadrado no nosso monitor. Então, ó, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa lá, beleza. Agora eu vou distorcer o nosso quadrado para ele ficar literalmente encaixado aqui onde deve ficar. Agora o que eu vou fazer? Para que não fique essas pontas aqui, visto que as bordas são arredondadas, as pontas não estão condizendo com as bordas, eu vou fazer algo bem fácil aqui, ó. Eu clico duas vezes aqui na camada e vou nesse underline layer, eu vou arrastar os pretos pro lado direito. E agora eu vou segurar o Option só para separar os dois para dar uma suavizada, ó.
tá vendo? Pronto, perfeito. Agora eu vou clicar 2 vezes aqui em cima e antes disso, na verdade, eu vou apertar a tecla Z, deixar aqui dessa forma a nossa imagem e vou tirar um print, literalmente da nossa tela, ó, simplesmente isso. Agora eu vou clicar 2 vezes aqui na nossa camada e vou arrastar esse print para cá. Depois que eu arrastei esse print para cá, eu só vou esticar o próprio print que eu tirei perfeitamente e vou dar um Ctrl S e pronto. A imagem já está aplicada do tamanho que é a tela. Simplesmente isso. Se você quiser aplicar uma máscara aqui nela e aí você dá uma apagadinha assim, só para mostrar que tem uma certa claridade, ó, tem uma certa diferença de claridade, fica legal. Ó. E aí aqui a gente clica em cima da máscara, dá um Ctrl M e sobe só um pouquinho aqui esses valores aqui para literalmente fazer sentido. Sobe mais um pouquinho. Perfeito. Ó, só um efeitinho, só pra mostrar que é uma tela mesmo, tá vendo? É simples, só pra, ó, se tá vindo a luz daqui de baixo, a gente vê que tem uma influência de luz aqui, que pode bater em algum lugar e vir como reflexo na tela. Só pra parecer como uma tela, mas é isso. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa própria imagem aqui, da qual a gente tirou print, e ao invés de deixar ela assim, a gente vai fazer outra parada, que é o seguinte, a gente vai salvar a imagem como ela tá aqui, e agora a gente vai mandar aqui pro próprio ChatGPT, porque eu acho que o ChatGPT é muito bom, tá bom? Ó, vamos deixar aqui no ChatGPT e vamos escrever: crie uma versão dessa imagem no estilo de outlines / esboço. Simplesmente isso. Pronto. Legal, a gente já tem aqui uma versão da nossa própria thumbnail numa versão de esboço, olha que legal. Agora vamos tirar aquele mesmo print que a gente tirou, porque a gente vai fazer uma versão diferente dele. Ó, vamos pegar aqui, tirei o print. Agora sim, a gente vai entrar na nossa tela aqui novamente e agora sim a gente aplica a versão certa. Olha isso aqui, olha que beleza. Pronto. Tudo muito bem aplicado, tudo 100% aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trocar o ambiente para um estúdio profissional branco. Isso daqui vai ser muito fácil, tá bom? A gente só vai salvar essa imagem, mandar para a inteligência artificial e colocar: troque o ambiente dessa imagem por um estúdio profissional branco. Muito simples. E esse daqui foi o resultado do nosso prompt. A gente só pediu para que trocasse o ambiente por um estúdio profissional branco e esse daqui é o resultado. Eu dei uma misturada em 2 versões, tá bom? Então eu peguei as 2 versões, apliquei uma máscara aqui, ó. Simples, só para trocar a cor da mesa, que eu gostei muito dessa mesa branca. Simplesmente isso. Beleza, agora que já tá tudo certo aqui nessa imagem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar 2 vezes aqui na imagem que a gente já tem e vou expandi-la novamente mais um pouquinho. Por quê? O Nano Banana tem um problema que é, ele não gera a imagem literalmente em 16:9, não sei porquê, mas a gente vai lidando com isso tranquilamente, não tem muito segredo para isso daqui não. Beleza, agora a gente vai salvar essa imagem e novamente eu vou me apagar dessa imagem aqui pra gente poder garantir que o monitor esteja literalmente no lugar onde a gente quer que ele esteja e ele não está. Porque essa edição que eu pedi pro Nano Banana fazer, ele acabou levantando um pouco mais o monitor e não dá pra gente colocar texto. Então eu quero colocar o texto em cima, então eu dei uma baixadinha pra ficar um pouco mais fácil. Beleza, ó, tudo certo aqui. Mesma coisa que eu já tinha falado antes, só que agora a gente vai expandir um pouco mais, porque a gente vai abaixar mais essa imagem. Então, ó, vamos deixar gerar aqui a nossa expansão da imagem, né? Perfeito, imagem expandida. Aí agora, o que a gente vai precisar fazer, ó? Eu vou passar eu mesmo aqui pra frente e agora eu preciso pegar a tela e literalmente sincronizá-la com a tela gerada. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui ou se eu vou precisar ajeitar alguma outra coisinha. Eu acho que a gente vai precisar ajeitar algumas outras coisas. Eu vou ter que duplicar essa mesma imagem, tirar a máscara dela e agora sim poder ajustar aqui onde ela tem que ficar mesmo. Ajustando. Perfeito. Perfeito, isso aqui tá bem legal. Agora sim, a gente pode pegar aqui a nossa máscara e transmitir para a imagem de novo, para ter aquele efeito, igual eu tinha falado para vocês, aquele efeito de tela. Beleza, agora a gente vai pegar aqui a nossa própria imagem, já tudo setado, tudo expandido, juntando as 2 camadas, ou seja, a camada da tela e a camada do background em si, ó, camada da tela e camada do background, e
só descer até um espaço que fique bom para colocar o texto. Já tá ótimo, já tá bem legal. Beleza, a gente já consegue colocar um texto ali. Mas primeiro, eu preciso ajeitar as luzes aqui do meu capuz, tá vendo? Do meu capuz e do meu moletom no geral. Porque tem umas luzes azuis aqui das quais não fazem sentido ter aqui na nossa imagem. Vamos ver se a imagem gerada, ela conseguiu trazer essa correção de cor aqui pra gente. Conseguiu trazer. A gente pode simplesmente duplicar essa imagem gerada aqui e aí a gente clipa em cima de mim mesmo para que a gente possa pegar só as alterações que ele fez em mim e manter a mesma posição do background. Porque se a gente manter o background do outro, ó, o monitor tá mais em cima e ele tá branco e não tá do jeito que a gente quer. Então vamos deixar aqui aplicado só em mim mesmo, para que as cores estejam coerentes. E tá vendo aqui, ó, que tem essa questão aqui das mãos também? Isso daqui vai ter que ser ajeitado na máscara, ó. Ajeita na máscara, para que não fique essas rebarbinhas. Perfeito. Deixa eu ver. Pronto, agora já tá muito melhor do que tava antes, certo? Beleza, agora a gente vai pegar a nossa imagem do jeito que ela tá. Na última camada gerada, a gente vai apertar Ctrl, Option, Shift E. A gente transforma em objeto inteligente nessa camada que já está tudo mesclado, ou seja, essa camada é literalmente tudo que a gente fez nas camadas de baixo, todas juntas em uma camada só. E agora a gente vai apertar Ctrl, Shift A para entrar no Camera Raw. E aqui dentro do Camera Raw, a gente vai fazer alguns ajustes rapidinho de luz e etc. Ó, de branco, de preto, sobe um pouco as shadows, sobe um pouco o contraste, diminui um pouco dos highlights, antes e depois já tá legal. Vamos subir um pouco do Vibrance para ajudar na cor da pele, subir um pouco do magenta, deixa eu ver, o magenta tá demais, pera aí, desce um pouco pro azul, perfeito, o magenta tá demais ainda, pera aí, legal, legal. Sobe um pouco do Clarity também, só que aí vai ter que subir um pouco dos Shadows, sobe um pouco da Texture também, beleza. A gente já tem uma imagem muito mais destacada, muito mais, sei lá, em alto relevo, né, parece? Beleza, nossa imagem já tá muito bem destacada, já tá muito legal. E agora eu vou ajustar um pouco da pele, tá bom? Eu vou tirar um pouco dessa marquinha aqui, esses pelinhos aqui que tem na cara, isso aqui, negócio aqui de sobrancelha também, tá ótimo. Apertar M, botão direito e Generate Fill. Vocês estão percebendo que a gente está usando a inteligência artificial como um copiloto aqui, como uma ajuda? Porque no final das contas, a gente está gerando a thumbnail inteira. Porém, a inteligência artificial está fazendo grande parte do processo. Porém, a gente que manda ela fazer. É nada mais nada menos do que isso. Nós, como designers, a gente acaba sendo editores de uma imagem. Entendeu? Então a gente pega imagens, manda para a inteligência artificial, manda para ela mudar alguma coisa, e aquilo que ela errar e não tiver como a gente pedir para ela mesma ajustar, a gente pega e nós mesmos ajustamos. Por isso que é muito importante a gente entender sobre as técnicas de Photoshop no geral, para que a gente possa saber se virar. Não adianta ficar dependendo única e exclusivamente de um robô. Vamos continuar aqui. Perfeito. Pele já está ajustada, muito bom, legal, legal. Já tá tudo praticamente perfeito. Eu ainda preciso deixar os meus olhos um pouco mais destacados. Vocês viram que eu selecionei aqui meus olhos e agora eu vou selecionar o Hue Saturation, vou diminuir toda a saturação, vou criar outra camada de levels, vou copiar a mesma máscara para os levels e vou subir os brancos e descer os pretos. Agora sim, eu vou selecionar as duas camadas, vou zerar o preenchimento e vou subindo até eu achar o ponto mais natural que deixa os meus olhos destacados. Eu acho que aqui tá bem natural e bem legal. Muito bom. Agora vamos ao texto. O texto aqui vai ser muito simples. Se a gente tá com background branco, a gente precisa de um texto que se destaque. Se tá tudo, de certa forma, monocromático, logicamente tem minha pele, tem um pouco de azul ali no moletom ainda, mas tá tudo muito preto e branco. Para ser sincero, todos os objetos são mais monocromáticos, ou seja, vamos colocar cor no texto. E é por isso que eu coloquei esse texto aqui. Porque eu sempre gostei do vermelho. Eu sempre achei que o vermelho se destaca muito bem com background branco e com texto branco também. No final das contas agora eu só vou selecionar o monitor e copiar uma camada na frente para fazer com que o monitor fique na frente do texto. E agora sim a gente vai poder ajustar o texto para que ele fique no melhor lugar possível aqui na nossa thumbnail. Aqui, perfeito. É isso. Abemos thumbnail. Olha isso daqui. Olha o que temos. O tempo que eu gastei para fazer essa thumbnail aqui com vocês foi de mais ou menos uns 40 minutos. Porém, esses 40 minutos, 45 minutos mais ou menos, você pode colocar o fato de que eu estava explicando para vocês. Se eu fizesse isso daqui caladinho, eu teria levado uns 30 minutos, assim como está falando na própria thumbnail. A ideia aqui é conseguir conciliar a inteligência artificial com o Photoshop para que vocês peguem as técnicas de fazer um trabalho bom
e rápido e vocês possam vender tanto para brasileiros quanto para gringos. A ocasião da qual eu mesmo consegui vender um trabalho meu por R$500 em 30 minutos foi porque eu fechei 2 thumbnails por $200, ou seja, eu recebi $1.000 em questão de, sei lá, de um trabalho de 1 hora. No final das contas, foi mais ou menos isso. Esse não é o único exemplo do qual eu tenho, tá bom? E eu posso mostrar pra vocês aqui a transferência, tá bom? Não tem problema algum. Aqui, ó. A transferência foi esse ano. Eu recebi pelo Wise. Dá pra ver por aí? Bom, foi isso daqui que aconteceu. Essa e muitas outras das quais eu recebi com um trabalho de pouquíssimo tempo. Eu não quero mostrar pra vocês o lado de vocês almejarem e terem a ganância de conseguir muito dinheiro fazendo isso daqui. Eu quero passar pra vocês que é possível você conseguir fazer isso daqui. Eu não consigo clientes gringos todos os dias, mas eu sei muito bem que eu consigo prestar um serviço rápido, do qual me trará um retorno grande e mais alto do que aqui no Brasil, mais rápido do que qualquer outra pessoa, por causa dessas técnicas das quais eu ensinei para vocês. E é com essa técnica e com essa estratégia que eu criei a Thumb Factory. É o melhor treinamento possível para você aprender a fazer thumbnails e juntar inteligência artificial para conseguir fazer isso mais rápido e com uma qualidade maior, fazendo com que o seu trabalho seja mais valorizado e você consiga clientes do Brasil, da Noruega, da Croácia, dos Estados Unidos, da Inglaterra e pelo mundo afora. E o que vai determinar se você vai conseguir esses clientes vai ser o seu posicionamento e a qualidade do seu trabalho. E com isso eu posso te ajudar da melhor forma possível. Então, clique no link aqui abaixo e entre na Thumb Factory. Eu espero você lá. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui também. O que vocês acharam desse processo de trabalho? O que vocês acharam dessa thumbnail? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu preciso da ajuda de vocês, para que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem com as pessoas das quais você sabe que precisam aprender isso daqui também, beleza? Muito obrigado por isso e eu espero vocês na próxima. Fiquem com Deus.